Ora bem, meus amigos, então, cá estou a fazer mais um vídeo no canal de Artes Marciais para basicamente dar-vos um updatezinho neste canal e para falarmos um bocadinho sobre o que é isto do Karaté, porque é que isto entrou na minha vida, porque é que isto é importante, para mim pelo menos, e as diferenças entre isto e as novas artes marciais e a nova corrente de esportes de luta e etc, que muito se fala agora na internet. Eu decidi fazer este vídeo gravado, normalmente faço isto em stream, este tatami está aqui e este saco também está aqui para umas pequenas demonstrações, volta e meia em stream. Algumas publico aqui no canal de Artes Marciais, outras não vou publicando. Aquelas que sinto que têm sumo e interesse vou pondo cá, as outras nem por isso. Este canal não é para ser um canal como os outros, não é para ser um canal em que eu ponho muito conteúdo, é para ser um canal em que vai saindo vídeos esporadicamente, ok? O meu plano para isto era também trazer convidados, trazer malta com que pratico Karaté ou malta de outras artes marciais para virem aqui falar um bocadinho sobre temas diferentes. Para isso, tenho que arranjar aqui umas câmaras e uns microfones diferentes e andar com esse projeto. É tipo um mini podcast aqui, um género de entrevistas aqui neste canal. Também tenho ainda que acabar aqui de decorar, entre aspas, o estúdio, meter aqui mais umas de som e etc, que tenho ali entretanto para fazer, tenho que arranjar o tempo para fazer isso, mas pronto, no meio de tanto canal, no meio de tanto conteúdo, sobra pouco tempo para este canal e portanto a malta que vai seguindo aqui, espero que tenha isso em conta. Obviamente eu não sou um professor de artes marciais, sou um gajo que pratica e um gajo que vai falando sobre isso e que fala um bocadinho sobre a sua experiência. Falando sobre a minha experiência com o Karaté e explicando o porquê de eu escolher esta arte marcial e não praticar outra, eu desde miúdo que faço Karaté, portanto a minha jornada no Karaté começou quando eu tinha 6 anos, aí 6, 7 anos, muito porque os meus pais quiseram que eu fizesse alguma coisa para além da natação que eu já fazia, e inscreveram no Karaté. E eu desde essa altura que sempre pratiquei, até aos meus 18, 19, foi quando entrei na faculdade e depois deixei de ter tanto tempo para treinar e acabei por me focar um bocado mais nos estudos, obviamente, e isso fez com que eu tivesse 10 anos parado. Portanto, eu tive 10 anos sem treinar, saí dos treinos, saí do Karaté assim de castanho, portanto basicamente a terceiro Kyu, é o que nós chamamos de terceiro Kyu, que é o primeiro assim de castanho, e depois acabei por regressar 10 anos mais tarde, com 29, já com outra mentalidade. As coisas que, curiosamente, o voltar, o regressar aos treinos não foi tão difícil quanto eu estava à espera, porque eu achei que, eu na altura até estava com a mentalidade de voltar outra vez a cinto branco, só que como voltei para o mesmo mestre, ele disse que isso nem sequer fazia sentido, porque obviamente eu tinha conhecimento, tinha treinado e portanto tinha que regressar outra vez, obviamente, e recuperar outra vez o ritmo que tinha perdido esses anos, mas na teoria e na prática eu era um cinto castanho, portanto devia regressar a cinto castanho. Assim o fiz, voltei a cinto castanho, nos primeiros tempos um bocadinho mais devagar, e a reaprender muita coisa que tinha ficado esquecida, mas curiosamente voltou tudo muito rapidamente para mim. As memórias retornaram muito rápido. Eu acho que a memória muscular também ajuda muito, porque assim que vocês praticam isto, vocês muito rapidamente voltam a aprender as coisas que se tinham esquecido, e portanto para quem está na dúvida se há de voltar a treinar ou não, acho que é uma boa aposta, na minha opinião. Acho que é ótimo fazerem isso. Eu atualmente nem sempre tenho tempo para ir aos treinos, já tive anos em que fui muito mais treinar do que este, por exemplo. Este ano tem sido um ano em que me tenho baldado um bocadinho, mas é sempre uma coisa que está presente na minha vida, é algo que eu quero continuar e portanto faz-me sentido também continuar com este canal e dar aqui o meu input em relação a este tipo de coisas. O que é que eu vos posso dizer? Lá está, como vos disse, voltei a treinar nessa altura, em 2021, penso eu, ou 22, e voltando aos 29, lá está, tive que voltar devagarinho, reaprender muitas coisas, treinar elasticidade, voltar a fazer exercício físico. Foi algo que eu tive parado durante 10 anos, não fazia exercício nenhum, mas foi algo que me ajudou imenso. Primeiro recuperei muita massa muscular que tinha perdido nos 10 anos em que não fazia nada, voltei a ter minimamente um estilo de vida mais ativo, mais saudável, e sobretudo ajudou-me também, lá está, com preparação física, com elasticidade, que é sempre importante. Deixei de ter dores quase crónicas que eu tinha nas costas e etc, por estar ao PC horas e horas a fio. Nessa altura ainda fazia para aí 12 horas de trabalho por dia, portanto imaginem o que é estar 12 horas a um computador. Grande parte de vocês até se calhar conseguem imaginar, porque grande parte de vocês também têm esse estilo de vida,
e também vive isso um bocado com os vossos trabalhos, e portanto o Karaté acaba por ser uma arte marcial de aprendizagem, também a nível mental ajuda muito, mas já lá vamos, e também acaba por ser uma arte de manutenção para quem já se calhar não tem tanta atividade física. Treinar um desporto destes é muito importante. Pá, lá está, foi isso que fez para mim. Comecei logo a recuperar a minha forma física muito rápido. Eu nunca fui uma pessoa que tivesse tendência para engordar, mas estava muito magrinho, não tinha massa muscular quase nenhuma. Voltei a ganhar essa massa muscular outra vez. Não sou propriamente um gajo enorme, mas como estou bem. Gosto da forma física que tenho. De qualquer forma, pá, tendo voltei a reaprender os katas que tinha deixado para trás. Os katas são basicamente as nossas coreografias que também aferem o conhecimento da malta na arte. Também comecei a treinar muito mais no comitê, que é o nosso combate. O Kion também, que é a repetição técnica, também melhorei bastante. Pá, e nesse ano sinto que aprendi imenso, reaprendi muitas coisas que tinha deixado para trás e aprendi muitas das coisas que ia precisar para a frente, ok? Portanto, nesse ano em que voltei, aprendi basicamente tudo aquilo que precisava para fazer o exame para cinto negro, que ainda são algumas coisas, ok? Portanto, também há muito misticismo à volta disso. Eu se calhar depois faço um vídeo mais dedicado em relação a isso, mas pronto, basicamente vocês precisam de saber, pá, 12 katas que ficaram para trás, neste caso os de cinto branco até cinto castanho, e mais os 6 de cinto negro, ou de cinto castanho para cinto negro. Portanto, eu aprendi esses katas todos e a executá-los como deve ser nesse primeiro ano. Depois, obviamente, no ano seguinte melhorei-os imenso, que foi o ano em que eu fiz o exame para cinto negro. Obviamente comecei a treinar também o comitê livre, que também é preciso fazer, que é o nosso combate livre, no fundo, em que não há nada estipulado, é basicamente cada um ataca como quer, defende como quer, e interessa aos pontos. E depois também, obviamente, tive que treinar aquela que é o exame, neste caso aquilo que é as técnicas que são já pré-estabelecidas para o Kion de exame, que é, neste caso, a repetição técnica. Tem um padrão, são várias sequências técnicas que temos que decorar, e portanto aprendi isso tudo no primeiro ano. E depois no segundo ano, em que estive a voltar aos treinos, foi onde eu consegui consolidar mais aquilo que tinha aprendido no primeiro ano, e dedicar-me a isso, estar basicamente bem treinado para conseguir ao exame e não fazer má figura e conseguir passar para cinto negro. Assim fiz. No final do segundo ano, ou da segunda época em que voltei aos treinos, fiz o exame para cinto negro, passei para primeiro dan, neste caso é o primeiro cinto negro, ok? Portanto, eu fiz vários exames nestes 2 anos, de prática. Foram os exames de terceiro para segundo Q. Portanto, nesse primeiro ano fiz o exame de terceiro para segundo Q, e depois no ano a seguir fiz logo de primeiro para, até nem sei se não foi no mesmo ano, mais para a frente, de segundo para primeiro, portanto tudo normal, e depois logo a seguir, aliás, eu acho que foram 3 anos e não foram 2, estou-vos a dizer que foram 2 anos, mas foram 3 anos para fazer o exame para cinto negro. Entretanto, que foi não na época passada, na época anterior. E portanto, lá está, tem sido anos engraçados a voltar aos treinos, a aprender muita coisa. Eu já neste primeiro ano, que foi a época passada, em que voltei a treinar já a cinto negro, aprendi basicamente tudo aquilo que precisava para fazer o exame de primeiro para segundo dan. Portanto, neste momento estou numa fase em que já consigo, se tivesse que ir fazer o exame para segundo dan, já sabia o que é que tinha que fazer e já me safava minimamente bem. Mas agora estes anos são de treino. Este ano ainda não posso fazer esse exame, só no ano a seguir. Portanto, só no ano a seguir é que posso fazer o exame para segundo dan, e provavelmente irei fazer, vamos ver. Se tudo correr bem, é o meu sensei que decide, neste caso o meu mestre, é que decide se poderei ir fazer o exame ou não, se estou pronto para isso ou não. Mas pronto, eu obviamente posso me autopropor, mas não faria sentido. Espero sempre a resposta dele. Portanto, tem sido assim. O que é que isto representa para mim, neste caso? E porque é que eu acho que é importante, e o que é que distingue o Karaté das outras artes marciais? Eu acho que o Karaté, lá está, sendo japonês, tem sempre uma tendência mais espiritual do que propriamente uma tendência mais de combate puro. E acho que isso se percebe. Eu vejo muita incompreensão de algumas pessoas, principalmente na internet, em relação à arte. Muitas pessoas a dizer, isso o Karaté não ensina nada, tu não consegues usar isso para autodefesa. É lógico que consegues usar isso para autodefesa. Claro que se aprende coisas no Karaté que podem ser usadas para autodefesa, mas o foco central da arte não é a autodefesa, ok? O Karaté, se calhar o Karaté original, portanto o Karaté de Okinawa talvez fosse uma arte focada só em autodefesa.
Hoje em dia o Karate evoluiu, tornou-se uma coisa globalizada, uma coisa que é ensinada em todos os países do mundo, e o Karate é quase ensinado como uma filosofia, portanto, algo que vos ajuda a crescer enquanto pessoa também. E foi isso que fez comigo. Portanto, não só acabou por me dar algumas bases para outras artes marciais que eu pudesse querer fazer, eventualmente. Portanto, obviamente já tive várias conversas com outras pessoas que lutam Muay Thai, lutam Kickbox, e que disseram que a base delas foi o Karaté. Neste caso, olha, uma das conversas que tive que foi muito, muito boa foi com o atleta Diogo Calado, que falámos agora há pouco tempo sobre ele no canal de Reacts. Ele fez um vídeo a falar sobre os combates que têm havido agora de influencers. Tive uma conversa com o Diogo Calado num podcast que ele tem com um outro amigo, que é o Fighter e o Careca. Se quiserem ir ver, está lá o meu podcast, o meu episódio, e que tivemos essa conversa, e ele disse-me justamente que a base dele foi o Karate. Ele fez Karate quando era miúdo e depois sentiu que precisava de uma arte marcial um bocadinho mais agressiva, se calhar um bocadinho mais de contacto, e enverdou por outros caminhos. E isso levou ao MMA e ao Muay Thai, etc. Por acaso o Diogo era um gajo que eu gostava de ter aqui, portanto, eventualmente pode ser uma pessoa que eu convido para ter aqui uma conversa sobre esse tipo de coisas. Pá, lá está, como vos digo, o Karate eu sinto que não é um desporto muito de contacto, é um desporto, também há, como é lógico, também temos o Karate Combat, ou mesmo as vertentes, outros estilos de Karate como o Kyokushin, que são muito mais físicos e muito mais de porrada dita. Pá, obviamente as técnicas que são aplicadas nesse tipo de combates são as técnicas que eu conheço, as técnicas que eu treino, só que nós no Karate Shotokan e noutros estilos de Karate não o treinamos para essa finalidade, ou seja, ninguém treina Karate para andar à batatada com pessoas, ok? Quanto muito treinam Karate para não o fazerem, portanto prepara-vos basicamente para saberem lidar com as situações, e a primeira filosofia do Karate é evitar o conflito, como sempre. Portanto, a primeira... Aliás, eu acho que no Karate e em qualquer arte marcial vos ensinam a evitar o conflito antes de partirem para a porrada, ok? Pá, lá está, eu obviamente não treino Karaté para andar à porrada com ninguém, treino Karaté porque é uma coisa que me ajuda a manter a minha forma física, como já disse. É um desporto que eu adoro, principalmente porque sinto que estou sempre a aprender, há sempre aprendizagens a fazer, e eu poderia, obviamente, seguindo a tendência, ir para um ginásio e estar a treinar a puxar ferro o dia todo, claro que podia fazer isso, ou a treinar mesmo que se fosse só cardio também podia fazer isso, mas eu sinto que já treino isso tudo num desporto em que vou aprendendo e que me desafia a cada nível que estou. Eu sou cinto negro, obviamente não sei tudo o que há para saber, obviamente tenho muito a treinar, tenho muita coisa a melhorar, e isso também é uma coisa que me motiva a continuar a praticar, ok? Portanto, o Karate é uma coisa que se treina a vida inteira. Nós temos uma coisa muito engraçada no Karate, que é o nosso cinto negro, que nós temos, ele é de seda e vai-se desfazendo. Vocês vão de reparar que ele aqui no meio já está assim um bocado branco, o meu. Estão a ver? Já se está a desfazer aqui um bocadito. O que acontece é que com os treinos este cinto vai ficar completamente branco, ou seja, é o fim do ciclo. Vocês começam o ciclo a cinto branco e depois em cinto negro, quando terminam entre aspas o vosso treino, que nunca termina, voltam a cinto branco. O meu sensei neste caso já tem o cinto preto dele quase todo branco, só tem umas manchinhas de preto aqui e ali. Portanto, é esse tipo de filosofia que eu gosto muito. Há uma coisa que também se ensina no Japão e que também está muito ligada ao Karate, que é o Shuari, que é os 3 princípios da mestria. Se quiserem ir ver, isto se letra-se em S-H-U-A, ou seja, H-A-I-R-I, Shuari, e é basicamente uma filosofia japonesa em que explica aquilo que é o princípio, os 3 princípios basilares de dominar uma arte, ok? E é precisamente isso que o Karate é. Eu encaro o Karate muito mais como uma arte do que propriamente como algo que vocês usam para combate, ok? Por isso daí nós temos os nossos katas, as coreografias que a malta vê na internet e acham o máximo e acha que é muito fácil de fazer, mas depois percebem que não é assim tão fácil. É lógico que ninguém treina Karate, como eu já vos disse, para andar aí à porrada, mas isso é logo o principal estigma, diria eu, que a malta cola a esta arte, muito também por conta daquilo que vem em filmes americanos e coisas desse género, que estigmatizam muito a arte nesse sentido, mas eu acho genuinamente que aquilo que é o verdadeiro objetivo do Karate é dar, de uma perspectiva global e a todas as pessoas, uma ferramenta para continuarem a cuidar de si e continuarem a evoluir enquanto pessoa. E isso é incrível, isso é mesmo a filosofia japonesa da coisa. Quem gosta do Japão e quem gosta da cultura japonesa, acho que o Karate é uma arte muito interessante, também ajuda a perceber a forma de pensar dos japoneses e a forma porque é que eles
porque é que eles se organizam de forma que se organizam, e mesmo a cultura deles de trabalho e etc. E a ética conseguem aprender através do Karaté. No Karaté vocês têm 5 máximas, que são os 5 princípios do Karaté. Neste caso é o caráter, esforço, etiqueta, autocontrole e sinceridade. E basicamente é sobre esses princípios que a malta que treina tenta viver. Obviamente não somos perfeitos, como é lógico, mas tentamos sempre viver sobre esses princípios. E pá, eu, lá está, acho que devo muito ao Karaté também na formação da pessoa em que me tornei. E devo-lhe muito, especialmente hoje em dia, por me manter ativo, ou seja, por me dar vontade de continuar a treinar, de continuar a empurrar os limites para a frente. Pá, e portanto, eu quis fazer esta breve explicação porque noto que sempre que eu venho tentar fazer um conteúdo deste género, vem sempre um artista ou dois dizer isso não serve para nada, isso é da cringe, mano, porque é que estás a fazer isso? Epá, e honestamente é daquelas coisas que tudo aquilo que vocês vão gostar alguma vez na vida vai sempre ser cringe para alguém, estão a ver? E vai sempre ser constrangedor e vai ser sempre isto é uma parvoíce, isso não vale nada aprenderes isso, porque isso não te ajuda em nada. Pá, vão sempre haver comentários desse género, como é lógico, e acho que a melhor forma de lidar com isso é literalmente continuarem a fazer aquilo que vocês gostam e continuarem a treinar algo que vos apaixone. Pá, esse tipo de comentários vocês vão ouvir em relação ao jiu-jitsu, vão ouvir em relação ao judo, vão ouvir em relação a qualquer arte marcial, porque há sempre tendência, principalmente da malta das artes marciais, que é isso que eu fico um bocado triste com, há sempre tendência em desvalorizar a outra arte em favor da nossa. E eu vejo muitos comentários, sobretudo em relação ao jiu-jitsu, de malta que pratica, sei lá, Muay Thai e outras artes marciais do género, que basicamente dizem, isso é uma arte marcial de chão, a partir do momento em que sais do chão isso não vale de nada. Ou seja, há sempre esse tipo de comentários em relação a qualquer arte marcial. E eu acho isso tão disparatado, pá, porque eu respeito tanto o resto da malta que pratica artes marciais, independentemente de seja qual for o intuito. Pá, obviamente se me disserem que praticam Krav Maga, eu já sei que é obviamente para tentarem ter muito mais autodefesa. É uma arte marcial muito mais focada em autodefesa do que o Karaté, propriamente dito. Não quer dizer que o Karaté não ensina autodefesa e não quer dizer que o Krav Maga não ensina algum tipo de algo mais espiritual, algo mais que tenha a ver com os princípios e com a ética e com a vontade de trabalhar em nós mesmos. Não quer dizer que ambas não ensinem algo no outro, mas são muito mais focadas, uma numa coisa e outra noutra, percebem? Pá, e é muito isto mesmo. Queria fazer este videozinho também para desmistificar este tipo de coisas. O conteúdo aqui vai estar sempre um bocadinho limitado porque este espaço é pequeno, ok? Não dá para eu fazer aqui grande coisa. Portanto, posso-vos mostrar algumas coisas, mostrar algumas técnicas, mostrar algumas coisas que aprendi, mas nada assim de muito, nada que não tenha feito até aqui, honestamente, já fiz alguns vídeos sobre isso. O que eu posso tentar fazer mais é eventualmente em alguns momentos em que treino mesmo no dojo, poder gravar algum conteúdo, como também já fiz aqui nos shorts, conteúdo com a malta que treina comigo, ou até mesmo num estágio ou algo do género, mostrar-vos algumas coisas. Só que é sempre muito complicado fazer isso porque preciso sempre da autorização das outras pessoas, obviamente, e nem toda a gente pode querer aparecer na internet em vídeos destes, portanto é sempre um bocado complexo e complicado fazer este tipo de conteúdo. Mas pronto, eu vou tentar esforçar-me para trazer um bocadinho mais coisas, trazer cá convidados, malta para falar sobre o Karaté, falar sobre outras artes marciais, portanto se quiserem, obviamente, acompanhar, agradeço-vos muito. E pronto amigos, é isto, olha, vou tentar fazer isto em stream também algumas vezes, mais um bocadinho de vezes, e é isto, obrigado por verem este vídeo, espero que tenham gostado e voltamos-nos a ver num próximo, grande abraço para vocês, malta, tchauzinho.